Já parou para pensar que você pode estar aí, ocupando esse cargo, ocupando essa função, ou até mesmo neste lugar, porque Deus tem algo maior para fazer? Nós temos uma ilusão de achar que Deus nos coloca em certas posições ou lugares para nos exaltar, para nos honrar. Mas não é sobre você, não é sobre mim. O que Deus tem para fazer não é sobre nós. É sobre aquilo que Ele tem para fazer através de nós. Ele permite que a gente chegue em lugares porque Ele tem um propósito para a gente ali naquele lugar. Ele permite que a gente chegue a patamares elevados, a cargos elevados, porque Ele quer nos usar de alguma forma ali. Seja para alcançar a vida, seja para a libertação de alguém. Às vezes é de uma pessoa só, mas Deus quer usar exatamente ali aonde Ele colocou. Naquele lugar, naquele cargo, naquela posição. Foi o que aconteceu com Esther. Nós conhecemos a história. Esther, ela é uma das que veio cativas quando o rei da Babilônia invadiu e trouxe os cativos. Ela foi uma das que veio cativa. E nós sabemos a história. Ela foi de escrava para rainha. Ela se tornou rainha, mas não é porque Deus teve pena, a coitadinha era escrava, não, é porque Deus tinha um propósito com ela na posição de rainha. É porque Deus sabia que em determinado momento ia se levantar um homem chamado Amã e que iria tentar contra a vida dos judeus. Deus sabia que isso aconteceria. E Deus colocou Esther naquela posição para poder livrar o povo judeu. Então não foi sobre ela. Foi sobre o que Deus queria fazer através dela naquela posição. Lá em Esther, no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, Mardoqueu falando para Esther, só para contextualizar, para você poder entender esse versículo que eu vou ler. Se levantou um homem chamado Amã e levantou um decreto para poder matar todos os judeus. Esther, naquela posição de rainha, Mardoqueu pediu que ela invocasse ao rei para poder livrar o povo. Só que de início ela teve medo, porque não era todo mundo que podia se apresentar na hora que quisesse para o rei. Se você fizesse isso sem o rei lhe chamar, poderia ser morta. E no início ela teve medo de pedir ao rei pelo seu povo. E aí é onde Mardoqueu fala para ela: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os judeus forem mortos. Se você ficar calada, preste atenção, se você ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virá de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Percebe que Mardoqueu entende que não tem a ver com Esther? Percebe que Mardoqueu entende que o fato dela estar naquela posição tem a ver com o que Deus queria fazer através dela? E percebe que tem a ver com o outro, tem a ver com o servir. Porque ela estava naquela posição justamente para dar livramento ao seu povo, para dar livramento à sua casa. E foi através do posicionamento dela que o povo pôde lutar pela sua vida e que foram salvos. E foi justamente para isso que Deus colocou ela naquela posição. E foi justamente para algo maior que Deus colocou você aí onde você está. Talvez você tenha pensado em fugir, talvez você tenha pensado em abrir mão, mas Deus te trouxe até esse vídeo para poder falar com você. Não foi por acaso que você parou nesse vídeo, é Deus falando para você: eu quem te coloquei aí para algo maior. Não tem a ver com você, com posição de honra para a tua vida. Tem a ver com o que Deus quer fazer através de você. Você tem se posicionado pela tua casa. Talvez foi para um livramento da tua família que Deus te colocou aí no meio da tua parentela. Talvez foi para a libertação de alguém da tua empresa que Deus te colocou nessa posição de líder de empresa. Eu não sei qual a posição que você está, o lugar que você está. Talvez você tenha pensado em fugir, mas foi Deus quem te colocou aí. E você não tem que fugir, você não tem que correr. Você tem que se posicionar, porque Deus quer fazer uma obra muito maior que você aí neste lugar, nessa posição onde você está. José também passou por isso e ele também entendeu o propósito de Deus para a vida dele.
Quero ler com você Gênesis, capítulo 45, versículo 7, que é José, depois que ele encontra os seus irmãos, a gente também conhece a história, tenho certeza que você já ouviu, José foi vendido pelos irmãos como escravo, e lá no Egito foi lançado na prisão, mas lá no Egito ele se tornou governador. Veio uma fome que assolou toda a terra, e José, como governador, com a estratégia que Deus deu, conseguiu livrar as pessoas da fome, inclusive a sua família. E quando os irmãos dele foram até o Egito, depois de muitos anos, foram para comprar comida, José acabou se revelando para eles e eles temeram, ficaram com medo que José fosse se vingar deles. Mas olha o que José fala: Deus quem me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá e não vocês. Que tremendo, percebe? José entendeu que não tinha a ver com pessoas. Talvez você foi traído por pessoas e tenha até pensado em se vingar. Mas não foram as pessoas, era tudo propósito de Deus para te colocar aí aonde você está. Para te colocar exatamente no lugar onde você está. Talvez você passou por muitas aflições aí, José também. Mas ele entendeu que o propósito era muito maior. Que Deus tinha um propósito. Ele disse: olha, não foram vocês. Deus me mandou para cá para que eu pudesse salvar muitas vidas. Então percebe que ele entendeu que não tinha a ver com ele. Não tinha a ver com as pessoas que mandaram ele para lá. Não, tinha a ver com o propósito de Deus. Tinha a ver com aquilo que Deus queria fazer através dele para poder salvar outras vidas, para poder alcançar outras vidas. E é isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para mim. Muitas vezes nós não entendemos, a gente questiona. Eu fico pensando, José com certeza questionou. Com certeza ele pensou: eu não fiz nada para ser vendido. Eu não fiz nada com meus irmãos para poder ser vendido. Eu não fiz nada para poder parar na prisão. Eu não merecia nada disso. Com certeza, ele era ser humano, ele pensou em algum momento isso. Mas lá na frente ele entendeu o propósito de Deus nisso tudo. Talvez você não está entendendo as aflições hoje, a perseguição hoje, mas lá na frente você vai entender. Paulo também entendeu. Paulo foi muito perseguido, mas ele entendeu. E ele fala que as perseguições serviram para que o evangelho fosse propagado em muitos lugares. Porque como ele fugia para muitos lugares, cada lugar que ele ia, ele pregava. Então tudo faz parte do propósito. Todas as coisas fazem parte do propósito de Deus. Eu também já me questionei muitas coisas. Para vocês que não sabem, Deus me mandou para um lugar distante da minha família, outro estado, onde eu passei por um vale muito grande, por um deserto muito grande, e depois eu posso compartilhar aqui. E por muitas vezes eu questionei a Deus. Mas Deus respondeu exatamente isso: eu tenho um propósito maior. Nós não entendemos de início, mas nós devemos confiar, porque Deus, ele sabe o que faz. Amém. Que Deus te abençoe e espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Descansa. Não sai, não desiste. Deus tem algo muito maior com você aí. Amém.